do que eu imaginava. Posso jogar uma bomba na mesa? Claro. Deve. Hoje vocês fariam hoje um contrato de 1 ano? Não, 1 ano não, né? Porque a gente tá na metade chegando na metade. 6 meses. Não, você faria um contrato de 1 ano e meio. 1 ano e meio. Com um zagueiro chamado Thiago Silva. E pro Atlético? É. Pro Atlético, sim. Tá com 41 anos. Sim. Eu faria. Sim. Faria também. Dependendo das condições, eu faria. A condição física que o Thiago apresentou no Campeonato Português e o que ele apresentava no Fluminense, o período que ele ficou no Fluminense, é superior ao que a gente vê no Atlético. Até porque se ele não estivesse bem no Fluminense, ele não teria, ele não teria ido pro Porto. E tecnicamente ele também tá muito acima dos zagueiros do Atlético. Muito acima. Hoje eu brinquei com o pessoal que parece que o Thiago Silva, ele tem 41, mas ele tem rendimento físico de 31 e tem zagueiros no Atlético com 32 que tem rendimento físico de 49. Então, eu não vejo problema nenhum. O Thiago Silva está livre no mercado, foi anunciado hoje pelo Porto, que ele não continua, então ele é agente livre, né, Thiago? Agente livre. Então, ele é agente sabe o livre. que me falaram ontem? Você acha que ele teria condição? Eu, no lugar dos gestores do Atlético, eu pelo menos sondaria. Mas, Pedro... Thiago, como é que é a Paranauê seu aí? Você tem hoje no banco de reservas o Vitor Hugo ou o Thiago Silva? Aliás, no elenco, você escala quem? O Thiago Silva. O Lianco ou o Thiago Silva? Thiago Silva. Tressou de Thiago Silva. Thiago Silva. Só Acabou, que, né? o HG, o ponto aqui é, ele foi pro Porto, salvo engano, em dezembro do ano passado, janeiro desse ano. O Thiago Silva disputou 14 partidas pelo Porto nessa temporada, que deu 1.082 minutos, sendo 12 como titular, 2 como reserva. Quantos jogos o Atlético teve nesse mesmo período, de janeiro desse ano até agora? E aí o Atlético ainda tem mais jogos, né? Porque o Campeonato Português já se encerrou, mas o Atlético ainda tem mais partidas. Tem mais 3. O Atlético tem mais 2 do Brasileirão e 2 da Sul-Americana, mais 4. O Atlético deve ter aí por baixo umas 30 partidas. O grande problema do Thiago Silva é que ele não daria conta de jogar todas essas partidas. Os que estão aí não eu concordo contigo em relação aos que estão aí, mas o grande problema é esse. Você contrata um zagueiro de 41 anos, não vejo problema na idade, o Fábio tem 45, joga todo jogo no Fluminense, mas será que ele conseguiria disputar todas as partidas? O Atlético tem Não, ele partidas? não conseguiu no Fluminense. Tem 33 partidas. E eu não traria não, dobro. tá? Eu acho que o Atlético precisa de parar de pensar em soluções de curto prazo. Exatamente por conta de pensar em tantas soluções de curto prazo, que tem tantos zagueiros hoje. E a gente olha... A gente tá acabando de falar agora de um contrato de 5 anos pro Renier, pois. Não, tô falando do Thiago Silva. Eu não tô, como diz um amigo meu, eu não tô louco, não. Não tô louco ainda. Você falou um contrato de quanto tempo pro Thiago Silva? 1 ano e meio. 1 ano e meio. Isso não é curto prazo no futebol? Para um jogador da idade dele, não. No Brasil, claro que não. é, Não. HG. Você sabe que Não, é. nem no jogador Brasil. da idade dele, não. Não é por conta da qualidade, é por conta dessa situação. Daqui 1 ano e meio você traz o Thiago Silva. Ele não aguentava jogar todas as partidas no Fluminense, gente. Na verdade, os jogadores, em geral, nem os que estão bem mais jovens e tal, porque quando eles vão dando uma sequência, eu não me lembro, honestamente, qual sequência, por exemplo, do Matheus Pereira, qual sequência foi dele? Tô comparando fisicamente nem idade, não, tá, gente? Tô falando de sequência. Que a gente começa a falar que, daqui a pouco vai ter que segurar. Ele jogou uns 12 jogos seguidos. Vamos pegar por aí. 12, né? Porque a média é 8, mas enfim, vamos falar de 12. Os jogadores não suportam, né? E um jogador de 41 anos não vai suportar. Agora ele foi pro Porto, porque no Fluminense ele ainda jogava muita bola. E joga mesmo. O zagueiro posiciona bem e tal, se cuida. Mas, dependendo do negócio que é feito, vejo problema nenhum. Não, HG, o Atlético... Lê a mensagem na voz dele, por favor. Tem que ser na voz dele. Se alguém no Atlético quiser o mínimo senso, se alguém no Atlético tiver o mínimo senso, senão é só frustração. Chegar até falar em Thiago Silva na convocação da Copa, tá louco? Pegava na hora. Pegava na hora, exatamente. Foi falar de Thiago Silva na convocação da Copa. Ele seria extremamente importante para esse elenco. Eu não tô louco não, Príncipe, mas eu acho que o Atlético precisa de jogadores também com vontade de conquistar, sem ser somente a grife, né? O Atlético tá aí, ó, cheio de grife, cheio de jogadores que já conquistaram muito, mas que... qual que é a fome do Thiago Silva no futebol, a essa altura do campeonato, para voltar pro Brasil? Para ir para a Europa, para disputar o campeonato português é diferente.
tá? Então, é uma questão, além dessa questão da idade, daqui 1 ano e meio, é um cara que vai precisar de gente com saúde, com gana e qualidade, evidentemente. Não é só cara com saúde e sem qualidade, não é isso que eu tô dizendo. Eu sinto falta desse perfil de jogador no Atlético. Jogadores ainda que, sabe, estão no estágio da carreira que querem conquistar. O Atlético tem muito jogador que já conquistou pra caramba e que tá numa zona, pra mim, altamente de conforto no elenco. O Thiago Silva, só passando aí os números dele do ano passado com a camisa do Fluminense, o Fluminense teve 79 jogos na temporada e foi um ano absurdo, né? Um ano de Mundial e acabou que o Fluminense foi muito bem no Mundial de Clubes. O Thiago Silva fez 46 jogos. Em 79 ele fez 46 jogos. Eu acho um bom número para um jogador de 40 anos. A situação da base, eu acho que é a qualidade do atleta e o entendimento tático do que ele representa. Mas quando você põe num lixo de time desorganizado, não rende. Às vezes, nem quem tem qualidade rende. Às vezes sim. Não. Ô, HG. Me fala um do Atlético quando tava no início do trabalho do Barba aí que tava rendendo. Eu não tô falando da base, não. Tô falando. Não vamos fazer um recorte. Aliás, não vamos fazer um recorte só do Atlético, não. Vamos pensar macro. Te dou um. É isso. Vamos pensar mais amplo. O que eu falei é bobagem? Não é bobagem. Não é bobagem. Então vamos lá. Mas então você precisa esperar molhar o bico. Mas o debate precisa ser mais amplo. Então, vai ser amplo, mas você precisa esperar molhar o bico. Então é o seguinte. Quando o time tá ajustado minimamente, fica mais fácil usar, né? Foi o que eu disse. Isso. Então, quando você olha para sub-17 do Atlético e vê lá, vamos falar de sub-17, mas tem uns que tem mais de 17, tá? Então você vê lá o Veneno, você vê o Izep, você vê o Pacini, o próprio Cauã Soares. Todos saíram do sub-17. O Vitão, tudo. Isso, então quando você, por exemplo, entra na sua cabeça você insistir, não estou traçando paralelo entre o futebol jogado por um e por outro e características. Mas entra na sua mente, essa mente poluída, de que você deve investir 5 anos de contrato no Reinier e não investir no Veneno. Aí. Você tá vendo que eu pedi pra você esperar eu molhar o bico? Aí sim. Outra coisa. Aí ok. Presta atenção. Eu não posso perder a oportunidade. Não, ontem eu tava não tava na HG Play. Você tava na HG Play ontem? Fui lá. Você tava ontem Fui lá? Fui comer bala. Nós levantamos lá, gente. Não tem nada a ver com esse assunto do Atlético, não. Nós levantamos ontem 5 laterais melhores que o Alexandre. Brincando. Esquerdo. 5 no Brasil melhores que o Alexandre. Foi brincando, isso aí foi uma brincadeirinha. No Brasil, no Como diria o Chaves, essa é muito fácil. Faz uma outra mais cara, difícil. É uma teta essa. Você tem dois, é o Kaique e o Juba. Não, você tem 2 em Minas Gerais. Lodge, é Kaique, Lodge e Juba. O Juba tá machucado, tá, gente? O Juba tá machucado, tá? Tá, beleza, o Juba tá machucado. Mas o Juba. Aí você tem Alex Telles e você tem o Bidu. Você tem 5. O Thiago brincou ali, mas dá tem pra dizer fundamento. Que tem 4 em Minas Gerais. O Cauã Prates e o Pacini hoje jogam mais que o Alexandre. Ué. Eu não vou discordar do Thiago, não. Hoje. Na carreira, óbvio que na carreira não. Moleque. Na carreira não, moleque. Mas o que o Alexandre tá jogando e vai pra Copa é loucura. Você começou o programa muito bem hoje. Fazia tempos que você não começava o Mas programa. tomou café, tão não bem. tomou? Em 4 anos que nós estamos juntos. Não, fazia tempo. Não tanto tempo assim. Depois eu quero defender o Eltinho numa coisa. Eu acho que é mais, se tratando do Atlético, é mais a respeito do sarrafo baixo que os rodados da bola estabeleceram no time do Atlético. O sarrafo ficou tão baixo que assim, o porquê, e a gente não tá falando assim, tem que enxertar, eu pelo menos entendi dessa forma a sua fala, tem que enxertar todos ou boa parte deles, não, mas, cara, por que o Veneno não pode ter uma rodagem ali de uns 15 minutos no lugar do Reinier? O Reinier, ele hoje é como o McFly na cidade de Hill Valley. No filme De Volta. Um McFly, De Volta para o Futuro. Tem uma frase do saudoso diretor Strickland, que ele fala assim, nenhum McFly fez nenhum tipo de progresso na cidade de Hill Valley. O Reinier não faz nenhum tipo de progresso no Atlético. Então, diante disso, por que não? Izep, o Veneno, é por conta do sarrafo baixo, isso eu tô 100% de acordo com você, que esses jovens poderiam, não deve acontecer, né, HG? Assim, se acontecer, vai acontecer
na segunda parte do semestre, porque a gente está com 3 jogos aí para o Atlético encerrar essa primeira parte de temporada, mas eu lamento principalmente quando chega nesse ponto, né, em que jogadores ali do elenco atleticano que a gente já falou, o Dudu, o Scarpa agora operado, o Reinier, o próprio Igor Gomes, que faz tempo que não entra, esses caras estabeleceram um padrão tão baixo de utilização que, por que não, o sangue novo, o sangue da base, né? O HG, mas aqui, quando o Eltinho queria discutir com você, já no início do programa... É que ele tem mania, ele me esperou no sofá, não tô brincando. Hoje ele me esperou no sofá ali fora e virou pra mim e falou assim, aí eu cheguei tossindo. Aí ele falou assim, porra, isso aí é do capeta, né? Não, Chega cheiroso, porque eu sou muito cheiroso. Sou ou não sou, não. Daniel? Eu falei, foi Pelé e Macalé. Chegou cheiroso, mas meteu uma docida ali, que eu, pelo amor de Deus. Só uma gosma, mas você só sabe uma que- gosma verde Você no sabe o que o negócio. Eltinho queria dizer? Que mesmo em times desorganizados, é possível lançar alguns jogadores da base. E aí, beleza, alguns podem se queimar, obviamente. Mas eu acho que você queria dizer isso, tá? Foi. É. Não, mas aqui. Que em clubes desorganizados, nem times, clubes desorganizados, em alguns momentos, podem lançar jogadores da base. É porque tem o ideal. Isso. O ideal é fazer o quê? É fazer o que o Cruzeiro fez com o Cauã Prates no Não, ano passado. é uma boa O Cruzeiro tá transição. fazendo com o Otávio esse Isso. ano. Mas olha em só. alguns olha só, momentos você não, vão lançar Vamos lá. jogadores bons em momentos de organização. friamente, o Otávio não foi jogado numa fogueira? Foi jogado numa fogueira. Por quê? Porque a pressão existia, por causa que um goleiro estava falhando. Que foi contratado O pra principal machucado. Vai lá, Otávio, vamos ver se você resolve. Resolveu. Resolveu. Concordo contigo. É porque é aliado também a questão da qualidade. A qualidade do atleta. É o confiar na qualidade do E atleta. quando você falou em pensar macro, a primeira coisa que me vem à cabeça sempre é o Santos. Tá? É que, óbvio, a base do Santos é das melhores do país, se não a melhor. Mas a primeira coisa que me vem à cabeça é o time de 2002. Saca? Que o Leão chegou, tinha um time, ele foi, promoveu o Diego e Robinho, um com 16, outro com 17, e o time jogou pra cacete, tem foi outros campeão bons brasileiro. exemplos. O Não, Fluminense... eu digo por ser a primeira coisa que me vem à cabeça, sabe? Aquele pum, Aham. um insight que dá na cabeça. Foi Mas esse time. se você for buscar assim pra nova geração, é porque você é mais velho, né? Tá chegando numa idade que você fica lembrando de coisas, sabe, de 20 anos. 20 e tantos, né? Quase 30. Quase 30 anos. Então, você pode pegar o Fluminense também. O Fluminense, em vários momentos, ele pincelou os O João jogadores Pedro mesmo, gente, própria do Chelsea, que é um baita atacante. O Fluminense, em mau momento, sobe o João Pedro mete gol pra cacete. um jovenzinho E rende. e tá brilhando. Então, assim, você vê. O Flamengo, em determinado momento, hoje um pouco menos, né? Mas ainda, o Flamengo tá organizadinho, né? ainda consegue, né? O Everton Araújo, muito bom de volante. bola, é da base. Então, assim, pareceu o goleiro também, agora teve oportunidades, eu esqueci. Reinier. Não, foi só uma piada. desculpa. Mas conseguiu dinheiro, né? Conseguiu muito dinheiro. Conseguiu muito dinheiro. Então, assim, essa transição da base, ela deve acontecer. E eu acho que o Atlético pode sim se utilizar melhor dessa geração do Sub-17. Sub-17 é nascido em que ano? Que o pessoal fala normalmente Nós a estamos idade... em 26... 2009? 2008, 2009? É por aí. É isso, né, Dan? 2008, 2009. Então essa geração 2008, 2009 do Atlético, Meu Deus. ela pode ser muito bem cuidada. Pois é, já estava aprontando muitas altas confusões em 2008 e 2009. Então, assim, é cuidar melhor desses jogadores, que eles já estão pintando no time principal do Atlético. O Pacini, ele veio daquele time campeão na temporada passada. Gui, o Atlético foi campeão, foi da Copa do Brasil ano passado ou do Brasileiro? Do Sub-17? Me ajudem aqui, por favor. Vamos ver aqui. Vamos ver. Mas essa turma... Eu acho que foi Copa do Brasil. Eu se também acho que foi Copa do destacou Brasil. o ano passado, né, conseguindo. Venceu foi o Atlético Paranaense. O Grêmio. Foi uma Grêmio. virada- Não, foi brasileiro. Brasileiro, isso. Campeonato Brasileiro Sub-17. Campeonato Brasileiro Sub-17, final contra Tomou o Grêmio. 3x0 lá, meteu 4x1 na Arena MRV. 4x1 na Arena Até MRV. colocaram os papeizinhos azuis achando que o Grêmio já Que o Grêmio já tinha sido campeão, aí isso. foi. Isso, a própria CBF subestimou a força, A capacidade a capacidade dos moleques e a beleza do futebol, né? É, que é futebol é uma ter maravilha. essas histórias incríveis, né? Então, se você pega jogadores do ano passado que estiveram nesse time, aí você olha, por exemplo, pro Grêmio. O Grêmio, o Mac é titular hoje, né? Ele transita ali no ele transita. Titular e reserva, mas já é um jogador que a torcida gremista já fala assim, Sim. olha só, ele tava no Sub-17 o ano jogador, passado,
jogando a final contra o Atlético, hoje, na temporada 26, ele já transita entre o titular e o reserva. O torcedor gremista escala ele direto. Então, é um cara que tá aparecendo. O Atlético precisa fazer isso com mais coragem. Eu acho que às vezes falta um pouco mais de coragem ao Atlético. Eu de verdade, eu falei no início do programa brincando, eu não sei a opinião de vocês, mas um menino que aparece da forma que vem aparecendo o Veneno, tanto no Sub-15 quanto no Sub-17, o Palmeiras já tinha colocado ele em grandes jogos. Mas